Shalom, shalom, bom dia. Vamos começar o dia com o Senhor em oração, amém? Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de termos esse desejo, essa vontade em nosso coração de estar contigo logo pela manhã. Isso não veio de nós, foi o Senhor que nos formou, que nos fez, quem nos moldou desta maneira. E nós somos gratos a Ti, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, que o Teu doce Espírito Santo fale, revele a Tua palavra, traga a palavra rema ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos hoje falar sobre algo que começamos ontem. Ontem falamos das taças, estávamos falando da ira de Deus e falamos das taças da ira de Deus, mas não tivemos condições de entrar em detalhes. Mas hoje nós vamos ver essas taças. Apocalipse fala das 7 taças da ira de Deus. E vamos escrever aqui cada uma. A primeira taça, o apóstolo João escreveu em Apocalipse 16, 1, 2. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, 1 e 2. Então essa primeira taça derramada sobre a terra, e todos aqueles que tiveram a marca da besta entregaram suas vidas ao anticristo serão castigados com feridas muito dolorosas, que serão incapazes de ser curadas. Aqui João está descrevendo a dor da aflição do homem sem Deus, que é algo terrível e doloroso. Bom, depois nós vemos a segunda taça. Está escrito em Apocalipse 16, 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Misericórdia! Então a segunda taça será derramada sobre o mar, e o mar se tornou em sangue, e morreu todo ser vivente que havia ali. Se nas trombetas apenas 1/3 do mar foi atingido, aqui o mar é atingido por completo. E isso mostra a destruição da natureza diante do juízo e da grandeza de Yahvé. Terceira taça. Durante o derramamento dessa taça acontecerá algo incrível, terrível, que com certeza causará pavor em todos aqueles que decidiram não seguir os caminhos de Yahvé. Veja o que está escrito lá em Apocalipse 16, versos 4 a 7. O terceiro anjo derrama a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo que és e que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como lhes merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus juízos. Essa taça será derramada nos rios e nas fontes das águas, que se tornarão em sangue. Agora, perceba que os ímpios que derramaram o sangue de santos e profetas do passado terão de beber essa água transformada em sangue. Isso mostra o quanto o julgamento de Deus é justo. E se lermos o Apocalipse, no capítulo 6, versos 9 a 11, nós veremos que a abertura do 5º selo, nesta abertura, os mártires que morreram por causa da sua fé clamaram pela justiça de Deus contra aqueles que os mataram. E agora
no derramamento da terceira taça, Deus responde às suas orações e se vinga daqueles que tiraram suas vidas. E por isso, né, é bem por isso que no versículo 7 o anjo canta, né? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. A quarta taça. No derramamento desta taça, o juízo de Deus sobre os ímpios começará a ficar ainda pior. E olha o que está escrito em Apocalipse 16, verso 8 a 9. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Então a quarta taça ela vai ser derramada sobre o sol, e os homens serão queimados com um intenso calor. Se nas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram, agora eles são castigados por isso. Eles ignoram o alerta de Deus ao fazer o sol parar de brilhar, mas agora todos terão que sentir o grande calor que ele causará na terra. E não será só isso. Essa passagem ainda mostra que, mesmo diante da ira de Yahvé, as pessoas não se arrependerão. E em vez de glorificar o seu nome e clamar pela sua misericórdia, elas blasfemarão contra Deus. No capítulo 15, registra-se assim: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Yahvé? Lá em Apocalipse, no capítulo 15. Esse cântico, né? Então aqui está a resposta: o homem estará tão cego em sua perversidade que mesmo diante do castigo ele vai desrespeitar o Deus Todo-Poderoso. Isso nos faz lembrar Faraó, lá no Egito, quando Deus endureceu o coração de Faraó e as pragas traziam grande aflição ao Egito, ao povo do Egito, mas o Faraó não se sensibilizava. Agora vamos ver a quinta taça. Essa taça é a taça da ira de Deus, que será derramada diretamente contra Satanás. E o que está escrito? O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. E de tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam feito. Apocalipse 16, 10 e 11. Então nós vemos nessa passagem que a quinta taça será derramada sobre o trono da besta, que é o centro do governo do anticristo. E quando a sede do poder da besta for atacada, a humanidade entrará em colapso e as pessoas se desesperarão. Elas se sentirão abandonadas. Por quê? Porque o líder que tanto admiravam será humilhado por Yahvé. E mais uma vez os seguidores da besta blasfemarão contra Deus, ao invés de se arrependerem de suas obras malignas. Eles mordem a língua de dor, mas encontram forças para declararem que são inimigos do Deus Yahvé. A sexta taça fala do derramamento da ira de Deus e descreve o Armagedon, que acontecerá quando as forças malignas de todo o mundo se unirão para tentar derrotar a Israel. E veja o que está escrito: o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu
e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Versos 12 a 16 do capítulo 16. O significado da palavra Armagedon é montanha de Meguido, que fica na região de Israel, e será nesse lugar que acontecerá a batalha final entre Jesus e Satanás. A Bíblia conta que a boca do dragão, a boca da besta e a boca do falso profeta dessas bocas saíram 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. E estes são demônios que farão com que todos os governantes da terra reúnam seus exércitos para enfrentarem os judeus em Jerusalém. Essa guerra terá o propósito de destruir o povo judeu e assim impedir a volta de Jesus. Bem, esse é o momento final da grande tribulação, no qual a Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, o povo de Deus não suportaria. Isso está lá em Marcos 13, 20. Então, esse é o momento em que Cristo aparecerá como um ladrão à noite para livrar o seu povo, destruir o anticristo com o sopro da sua boca. Segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Aleluias. E uma coisa interessante nessa taça da ira de Deus é que ela lembra uma passagem do Antigo Testamento que está no capítulo 4 e 5 do livro de Juízes. E de acordo com a Bíblia, o povo de Israel estava em grande sofrimento, sendo oprimido pelo rei Jabim. E os israelitas não podiam fazer absolutamente nada, a não ser se esconderem de medo, lá em Juízes 5, 6. E o poder daquele exército era devastador. Então Deus, através de Débora, avisa que entregaria o inimigo nas mãos do povo de Israel. Glória a Deus. Juízes 4:14. E a última taça, a 7ª taça, é a descrição detalhada da cena de maior terror da história da humanidade, também conhecido como juízo final. E olha o que a Bíblia diz. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fraccionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram, caíram sobre os homens vindos do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada, e eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Está no mesmo capítulo 16, versos 17 a 21. Então João ouviu uma voz que, saindo do santuário, dizia: está feito. E essa era a voz do próprio Deus, anunciando que chegou o momento em que a sua ira sobre a terra iria terminar. E o mundo então recebe a taça com o vinho do furor de Deus, mencionado em Apocalipse 14, 10. Em seguida, a Babilônia é despedaçada, o império do anticristo é destruído, as cidades e as nações são arruinadas e todas as ilhas se deslocam, as montanhas desaparecem, as pedras enormes caem do céu em cima daqueles que não serviram a Yahvé, e tudo isso representa o terror do dia do juízo de Deus para os pecadores. Por isso, meu irmão, minha irmã, vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para arrependermos dos nossos pecados e recebermos Cristo como nosso Senhor e Salvador. Só assim nós estaremos livres do juízo e da condenação eterna. Vamos orar. Pai, nós louvamos a Ti nesta manhã, queremos Te agradecer porque a Tua palavra, Deus, nos mostra a realidade dos fatos, nos mostra o futuro, nos previne, nos ensina e nos dá detalhes de como tudo acontecerá. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha sobre os Teus filhos e filhas, sobre todos nós, e traga, Deus, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Traga sobre nós, ó Deus, o conhecimento do Santo, o entendimento da Tua palavra. E venha, Espírito Santo, e convença-nos, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo, para que sejamos salvos.
Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Tenha um bom dia.